Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27 em diante, a gente encontra uma história curiosa que fala de uma mulher que se casou com os 7 irmãos. O primeiro faleceu, ela se casou com outro, faleceu, se casou com outro, se casou com os 7. E aí os saduceus perguntam para Jesus: Ô Jesus, como é que vai ser lá na ressurreição? Ela vai se casar com quem? E depois vem a resposta de Jesus. Mas o nosso foco é de onde sai essa história de se casar com os 7 irmãos. Vamos lá comentar este tema que é bastante interessante. Olá, paz e bem, eu sou o Frei Rogério e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e divulgue para o mundo inteiro esta boa missão. A nossa questão do dia diz respeito ao capítulo 20 do Evangelho de Lucas, versículo 27 em diante, quando os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, propõem o seguinte para Jesus: olha só, Jesus, lá na nossa Torá, na lei, está escrito que se um homem ele é casado, morreu, não deixou descendência, o seu irmão tem que tomar a viúva em casamento. E assim sucessivamente. Tanto é que o texto fala de uma mulher que em vida teria se casado com os 7 irmãos, e aí eles, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, perguntaram: e lá no céu, com quem ela vai se casar? Vamos arredondar a prosa também dizendo assim que não é uma história, é uma lei que é prevista na Torá, no livro da lei, no livro do Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Que lei é essa? Essa é a lei do levirato, uma instituição familiar no Israel antigo. Levirato, que vem de levir, uma palavra latina que significa cunhado. E qual seria então a ideia desta lei, desta instituição familiar do antigo Israel? Seria o seguinte: se os irmãos morassem numa mesma terra, numa mesma propriedade, e um deles viesse a morrer e ele fosse casado, o próximo irmão deveria tomar a sua esposa em casamento. E se o falecido não tivesse deixado um filho, não tivesse deixado descendência, o filho que o seu irmão tivesse com a cunhada, esposa, digamos assim, deveria ser, entre aspas, registrado no nome do irmão falecido. Por quê? Porque assim lhe garantiria a descendência, que era um valor para o israelita. Mas não só a descendência, garantiria também que aquela terra não seria perdida. Ou seja, no momento oportuno, o filho poderia requerer a sua propriedade. Nesse sentido, então, a gente percebe que essa lei ela tinha um caráter social também, porque se previa que deste modo as posses da família não seriam perdidas. Mas o irmão do falecido era obrigado a se casar com a cunhada viúva? Não. E o Deuteronômio capítulo 25, lá no versículo 7 em diante, prevê esta situação também, porque talvez o irmão não ia querer se casar com a cunhada viúva, não é? Mas aí deveria acontecer um ritual. Qual é o ritual? Está lá no texto. A cunhada viúva procuraria os anciãos, explicaria a situação, os anciãos se reuniriam com este rapaz e se ele insistisse em não se casar com ela, aí aconteceria o seguinte: a cunhada se aproximaria dele, tiraria-lhe as sandálias, cuspiria no seu rosto e diria assim: é isto que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. E aí lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 10, diz assim que em Israel, portanto, todos os chamarão com o apelido de a casa do descalçado. Portanto, esta lei, esta instituição familiar tinha uma função interessante. Não se trata só de uma história curiosa que a gente encontra no Novo Testamento. Mas é claro que quando os saduceus retomaram esta lei, eles estavam provocando Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição e eles queriam fazer Jesus concordar com este tema que para eles era absurdo, a ressurreição. E o que você achou desta nossa prosa sobre este tema do levirato? Bom, deixe suas considerações aqui embaixo no vídeo, também perguntas para vídeos futuros. E eu espero que Deus te abençoe muito e que a palavra do Senhor ilumine todas as tuas escolhas e os teus caminhos. Paz e bem, tchau!